Estamos aqui com o Jeová, né? Se apresente, Jeová, e diga de qual igreja você é. Oi? Se apresente e diga de qual igreja você é. Ah, sim. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Meu nome é João Vacil, como o Railan tem falado, e eu sou da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Barra do Corda, Assembleia de Deus, Nação Madureira. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Certo, então nós estaremos discutindo a intercessão dos santos, né? Isso. Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu hoje, como ex-protestante e agora católico, eu acredito na intercessão dos santos, né? Tanto dos santos vivos, né, que estão na terra, a igreja militante na terra, como dos que estão no céu. E o Jeová vai falar a posição dele. Eu imagino que seja a posição contrária. Pode falar, Jeová, a posição e o porquê da sua posição. Como você falou, o tema é sobre a intercessão dos santos, mas na minha opinião, assim, o que eu entendo da Sagrada Escritura, eu acredito que a intercessão, eu acredito na intercessão dos santos, mais dos santos que estão vivos. Eu não creio na intercessão daqueles que já partiram para a glória, mas respeitando também a opinião de vocês aí que for comentar. Aqui eu estou colocando a minha posição, a minha compreensão da palavra de Deus. Eu creio na intercessão dos santos, assim como Paulo ensina, aqueles que estão vivos. Certo, obrigado, Jeová. Então, o debate vai ser a partir de agora, né? Através de perguntas, respostas. E o seguinte, é importante falar o seguinte. Eu vejo que o Jeová é uma pessoa de boa intenção, tem uma opinião, eu tenho outra, e o importante é o respeito também nos comentários, tá certo? Então, vou iniciar pedindo para o Jeová explicar o porquê ele não acredita na intercessão dos santos. Pode ser biblicamente mesmo. O porquê biblicamente, só um resumo. E depois eu vou estar explicando o porquê eu acredito. Certo? Vamos lá. O porquê que eu creio que a intercessão dos santos que Paulo fala em suas cartas é dos santos vivos. Vamos para Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, uma passagem muito interessante. Vamos aqui para a Bíblia, eu acho bom mostrar na Bíblia. Mateus 22, o que diz a palavra do Senhor. Mateus 22 e o versículo 32. Eu gostaria que você também colocasse seu posicionamento sobre esse versículo. E depois que você falar, Railan, sobre o posicionamento do Senhor desse versículo, eu falarei depois que você falar. O versículo encontrado em Mateus 22 e o versículo 32 diz o Senhor: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo falando, Deus, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Acredito eu, segundo este versículo aqui, que Deus fala das pessoas que estão ativas aqui na terra, pessoas santas, pessoas que buscam a Deus, pessoas que vivem a verdade. Deus ouve aquelas pessoas que estão vivos, não aqueles que já dormem. Eu quero também falar aqui a vocês que estão assistindo esse vídeo, eu não creio no sono, entendeu? No sono da alma. Eu acredito que quando a pessoa morre, ele vai para algum lugar, um lugar de descanso, ele se morre em Cristo. Mas as pessoas que estão mortas em Cristo, eu creio que estão em um descanso. Eles não têm como ter relação com os vivos, saber o que está acontecendo aqui na Terra. Eu creio desta forma. Aí eu queria, Renan, que você se posicionasse sobre este versículo, do versículo 32, do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Certo. Então, vamos lá. O meu posicionamento, né? Por que eu acredito na intercessão dos santos? Eu acredito simplesmente porque eu vejo que a Bíblia, ela dá embasamento para a intercessão dos santos. E assim como você pediu o meu posicionamento, eu já vou me posicionar, estou com o texto aberto aqui. A Bíblia, a tradução é Ave Maria, mas quem quiser conferir em outras traduções pode também. O texto, ele diz exatamente o contrário, né? Você falou que
usou o texto para dizer que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mas o texto que ele diz é exatamente o contrário, que Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos e não mortos. O que o texto quer dizer é isso. Eles estão vivos e não mortos. Por isso que Deus diz, eu sou o Deus deles. E eles estão vivos. A ideia é exatamente o contrário. Então, assim como a gente vai limitar um tempo, né, você tem aqui 5 minutos para comentar a minha resposta também, se quiser, tá bom? Pode ficar à vontade ou já fazer outra pergunta para mim. Alô, sobre o primeiro versículo. Você acredita que aqui, quando Jesus fala sobre que Abraão está vivo, Isaac está vivo, mesmo eles estando mortos. Mas, se nós formos ler todo o capítulo, que eu não vou ler, é claro, por causa do tempo, mas eu vou ler 2 versículos antes, nós vamos ver aqui que os saduceus, naquela época, quando eles indagavam Cristo, a Bíblia diz que os saduceus, eles não criam, eles não acreditavam na ressurreição. E ele chega até Cristo e faz uma indagação com Cristo. Se você for ler o capítulo todo, você vai ver que eles perguntam: uma mulher que casa com 7 pessoas, na ressurreição, com que elas vão ficar? Aí Jesus diz que na ressurreição serão como os santos anjos, eles não se casarão. E é interessante observar no versículo 30, a palavra do Senhor dizer: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Acerca da ressurreição, versículo 31, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus, o Senhor Jesus aqui, pelo meu entender, ele fala sobre a ressurreição e não sobre uma possível intercessão de Abraão, de Isaac ou de Jacó lá na vida após a morte. Deus, quando ele vai falar da ressurreição, acerca da ressurreição, não vê o que diz as Escrituras quando Moisés diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Moisés já proclamou, só de Moisés ao falar, qualquer um dos profetas naquela época, de falar Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, aí Jesus Cristo mostra que eles já proclamavam a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo fala assim: vós não compreendeis as Escrituras e nem crê no poder de Deus. Entendeu? Contra os saduceus. Jesus falava isso para os saduceus, pois eles não criam na ressurreição. Então, do meu ponto de vista, Jesus fala exatamente uma proclamação dos profetas sobre a ressurreição. Então, Jesus fala assim, e falou assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos. Aqui Jesus está falando perfeitamente. Ele não é Deus dos mortos. Ele não ouve os mortos. Porque Abraão, Isaac e Jacó vão ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu acredito que Jesus queria dar este posicionamento aos saduceus, que não criam na ressurreição. Assim é a minha interpretação da Bíblia, o que eu entendo. Certo. Então, nesse caso, eu não vou comentar agora, porque a minha vez de comentar já passou. Posso deixar isso para as considerações finais. Okay. Eu vou fazer uma pergunta agora para você, muito simples. Vamos lá. Quando você intercede por alguém, por qualquer pessoa que seja, qual sentimento lhe move a interceder? Porque você não faz uma intercessão vazia, você está movido por algum sentimento afetuoso, um bom sentimento, seja o amor, um bom sentimento, digamos. Então, qual sentimento faz com que você interceda pelo seu irmão? Essa é a pergunta para você. Pode responder aí rapidamente, não precisa prolongar, tá? Ok. O que me leva a interceder a um irmão meu? O meu ponto de vista, Rairan, é o seguinte. Como eu lhe disse, eu creio na intercessão dos santos. Só que na intercessão dos santos que estão ativos, vivos, aqui no mundo dos viventes. E o que me leva a interceder a um irmão meu quando eu olho para o cidadão que está precisando, entendeu? Está precisando ter uma resposta, de um auxílio, e ele está fraco na fé. Então está aqui o apóstolo Paulo ensina sobre isso, aqueles que estão fracos, para nós orar por eles, para nós interceder por eles. Por quê? Porque eu acredito que nós que temos força, assim, aquelas pessoas que têm uma
uma vida espiritualmente bem chegada a Cristo, eles podem sim interceder por aqueles que estão fracos. Mas uma coisa também que é bom nós observarmos é que qualquer um, segundo a Sagrada Escritura, pode interceder. Assim, não porque eu tenho um cargo eclesiástico acima de um irmão meu que eu posso interceder por ele e ele não por mim. Negativo. Não é porque eu tenho um cargo eclesiástico acima dele, também eu vou precisar de oração. Às vezes um irmãozinho ali que está precisando, ele interceder por mim. Você está entendendo? Porque a intercessão, ela é praticamente um mandamento. A intercessão, um mandamento para nós. Que foi que nós formos ler a Bíblia, Jesus Cristo ele disse que era para nós interceder por aqueles, para nós orar por aqueles que nos perseguem. Então isso aí é um mandamento. Aqueles que precisam de oração, para nós falar com Deus, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito com seus efeitos. Então, se eu creio nessa promessa, se eu creio nessa palavra, eu vou orar pelo meu irmão que está lá no mundo das drogas, entendeu? Meu irmãozinho em Cristo. Entendeu? Aqueles que, o meu irmão mesmo, da minha família, entendeu? Meu pai, minha mãe, se não estão em Cristo, eu posso orar por eles, você está entendendo? Então, dessa forma, assim, é uma forma de interceder pelos meus, você está entendendo? É dessa forma a minha visão. Beleza. É interessante a resposta. Então, poderíamos dizer que o que leva você a interceder pelo seu irmão é o amor? Poderíamos dizer isso? Oi? Nós podemos dizer que o que leva a você interceder pelo seu irmão, que nos leva, na verdade, é o amor que nós temos por ele? Exatamente. O amor, a compaixão. Em cima disso, eu quero fazer uma colocação. Eu vejo que nós temos o amor para interceder, o amor de Deus que está na nossa vida, que nos leva a interceder. Agora, diante de uma lógica muito grande, as pessoas que estão no céu, não seria lógico elas terem mais amor, já que não tem mais aquela barreira do pecado, ela está perfeita lá com Deus. É uma alma aperfeiçoada ao lado de Deus. Não seria mais lógico, não seria mais justo essa pessoa ser um intercessor até melhor pelos que estão na terra? Né? Essa é a minha colocação. Você só não vai responder porque agora é a vez de você lançar a sua pergunta para mim. Tá bom? Pode lançar uma pergunta se você tiver. Ok. Sobre a respeito da intercessão dos mortos. Você faz uma lógica assim sobre a intercessão dos mortos, assim com os vivos. Engraçado que eu estava estudando aqui na internet sobre lógica. Geralmente, quando nós vamos por lógica, às vezes nós pode tropeçar, se nós for por lógica, entendeu? A Bíblia, quando ela se coloca sobre intercessão dos mortos, intercessão dos santos, em nenhum momento no Novo Testamento, e nem mesmo no Velho Testamento, eu vejo alguma passagem sobre a intercessão dos santos, assim, a intercessão dos santos daqueles que já morreram, na Bíblia mesmo. Eu já li a Bíblia completa, mas eu nunca vi uma passagem bíblica assim, que nos dá a entender que os santos, que depois de mortos, podem interceder por nós. Então eu queria perguntar a você, aonde você encontra na Bíblia alguma passagem que nos deixa crendo, entendeu? Assim, uma passagem que nos faça nós entender melhor sobre a intercessão dos santos que já morreram em Cristo. Certo. Eu vou dar aqui uma passagem, né? Ao longo desse vídeo eu vou fazer uma exposição melhor, né? Vamos usar aqui o tempo. Vou tentar usar aqui 5 minutos para expor aqui o meu pensamento, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, eu vou pela lógica. Sabe por que eu vou pela lógica? Porque a Bíblia diz que até o nosso culto a Deus ele é racional. Nós temos que entender. Então a nossa razão ela é útil para compreender a fé. Então vamos lá. Um argumento que eu usaria vamos partir do ponto que a alma diante de Deus ela deve estar mais cheia de amor. Então ela conhecendo, sabendo das aflições da terra, isso levaria aquele santo que está lá com Deus a interceder pelos que estão vivos na terra. Um texto, né, que você pede, eu vou ainda frisar aqui uma coisa, né? Nós temos que ver que a igreja ela é um corpo.
todos nós, cristãos batizados, fazemos parte desse corpo. E nada na Bíblia, em nenhum momento, até onde eu sei, diz que nós deixamos de fazer parte desse corpo depois da morte. Então nós continuamos fazendo parte do corpo e como membros desse corpo nós devemos atuar ainda. Nós não somos portados com a morte. Então, um texto, né, você pede... eu usaria um texto de Paulo, vou pegar aqui, eu separei um texto aqui. Diz assim, 2 Timóteo, onde Paulo ele fala sobre a intercessão. Só um momento aqui que eu vou procurar aqui. Aquele mesmo texto lá, você pode até me ajudar a lembrar, porque eu tenho uma observação a fazer mesmo. Sim, eu já achei. Paulo diz assim, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vou ler aqui o versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações e intercessões. Quero chamar a atenção para intercessões. Observe que intercessões está aqui entre as coisas fundamentais. Paulo diz antes de tudo. Lá no versículo 3, ele diz que a intercessão ela é agradável diante de Deus. Né? Então, o apóstolo, ele, com certeza, ele fazia as suas intercessões, porque isso é fundamental. Com certeza o apóstolo intercederia pelo povo, ele aqui vivo, certo? Mas também nós podemos notar que Paulo, depois de incluir aqui a intercessão entre as coisas principais que se devem fazer, ele dá a entender em outro texto, né, que ele intercederia ainda. Ele dá a entender isso após a sua morte. Olha só o texto aqui, onde Paulo, ele diz isso. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradá-lhe. Aqui é a tradução Ave Maria, mas a tradução de João Ferreira de Almeida dá a mesma ideia. Ele diz assim, é também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradá-lo. Agora vamos raciocinar um pouco. Paulo ele coloca a intercessão entre as coisas fundamentais e diz que a intercessão é agradável a Deus. Ele diz lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Agora, depois Paulo diz que vivo ou morto, ele vai se esforçar por agradar a Deus. É como se ele dissesse, vivo ou morto, eu vou estar me esforçando para agradar a Deus. Mas o que é fundamental para agradar a Deus? O que está entre as coisas fundamentais? Está justamente a intercessão. Esse é um texto bíblico que já dá essa ideia. Então, você pode comentar aí a minha resposta. Você colocou aqui, mas quanto a esse versículo aqui de 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, que diz, pelo que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, versículo 9 aqui, quer presentes, quer ausentes. Ou seja, na sua Bíblia está vivos ou mortos. Agradáveis ao Senhor. O que é ser agradável a Deus? Você viu lá também na outra passagem que mostra lá, que a intercessão é bom, é agradável a Deus. Mas a palavra do Senhor também fala de muitas coisas que são agradáveis a Deus. Por exemplo, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, porque isso é agradável ao Senhor, entendeu? Tem muitas obras aqui que é agradável ao Senhor. Por exemplo, dar esmola, entendeu? Amar o próximo, fazer muitas coisas. Tem coisa aqui na terra que você pode fazer que é agradável a Deus, mas depois da morte você não vai poder fazer, porque é físico, entendeu? A intercessão, quando eu olho para a intercessão, que é claro, é um mandamento. Se eu interceder por meu irmão, Deus vai se agradar por isso. Porque eu estou me colocando, quando você intercede por alguém, você está se colocando no lugar dessa pessoa. Por que Cristo é o nosso intercessor lá no céu? Por que a Bíblia coloca Jesus como nosso intercessor verdadeiro? Porque um dia Cristo veio à terra como um ser humano. Ele sabe como é viver
aqui na terra. Ele sabe como é as tentações, porque Jesus Cristo teve todas as fraquezas humanas e foi tentado de todas as formas. A Bíblia diz isso aí, a Bíblia ainda afirma. Então ele está lá no céu advogando por nós. Ele está intercedendo por nós, porque ele sabe, entendeu? E aqui, você pode interceder por mim, eu intercedo por você, porque você está vivo, eu estou vivo, eu sei como é a vida de um ser humano. Você está entendendo? Agora uma pessoa que está na glória, a pessoa que morreu e está lá no céu, aí, eu imagino, eu tenho por mim também, usando uma lógica aqui, claro que a Bíblia diz que a glória de Deus, o poder de Deus, ele está longe, foge do raciocínio humano, mas usando a lógica aqui, acredito eu, Railan, que quando a pessoa está na glória, ele não sabe o que se passa aqui na terra. Por quê? Porque eu vou também pela Bíblia. A Bíblia fala que eles não sentirão dor, entendeu? Nem ódio, nem rancor. É um lugar onde você vai ser perfeitamente, entendeu? Onde você vai sentir seu amor, paz, alegria, presença do Espírito Santo. Acredito eu que se eu for para aqui, tomar agora, neste instante, for para a glória, e saber que o meu filho está no mundo das drogas, ou seja, os meus irmãos estão fora do Evangelho, é de certa forma que eu vou sofrer. E a Bíblia diz que no céu não tem isso, não tem sofrimento. Eu penso dessa forma, assim. Certo. Então agora eu vou lançar uma pergunta, né? Eu não vou comentar a sua resposta, porque a minha vez já passou, posso falar sobre isso nas considerações finais. A minha pergunta é a seguinte: existe algum texto da Bíblia que diz claramente que não existe a intercessão dos santos que estão no céu a favor dos que estão na terra? Essa é a pergunta. Se existe algum texto, vou abrir aqui a Bíblia. A Hebreus, capítulo 10. A carta aos Hebreus. Procura aí à vontade. E aí, vocês que estão assistindo o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Hebreus capítulo 10 aqui, 19 e 20. Hebreus capítulo 10, 19 e 20, se você também quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui, o livro, na carta que acredito eu que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, que na verdade é uma carta anônima, mas eu tenho por mim que foi Paulo, ele fala sobre o sacerdócio de Cristo. E a palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento, apenas o sacerdote, você sabe disso, o sumo sacerdote, tinha acesso a um lugar chamado de Santos dos Santos. Apenas ele ia lá para interceder pelo povo, primeiramente por ele e depois pelo povo de Israel. Naquela época, apenas o sacerdote. Mas pela graça, se nós formos ler todo o capítulo, nós vamos ver que pela graça de Cristo, pelo sangue do Senhor derramado lá na cruz, ele nos deu acesso livre ao trono. Entendeu? Então, de que tem algum versículo, alguma passagem bíblica de que os santos não podem interceder, não tem. Também não tem nenhum versículo da Bíblia que pode dizer que algum santo pode interceder. Um santo, que eu gosto sempre de falar, santo morto, que já morreram. Que a Bíblia fala dos santos que podem interceder os vivos. Mas o que eu entendo aqui na carta de Paulo, acredito eu, aos Hebreus, é justamente isso. Jesus, pela morte lá na cruz, ele nos deu acesso ao trono. Vamos ver o que diz em Hebreus ainda, no Hebreus capítulo 4, 16. Hebreus capítulo 4, 16, que é uma passagem bem parecida com o do 10, 19 e 20. Que vai dizer assim, ó: cheguemos, pois, a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, pela graça de Cristo, pelo sangue derramado na cruz, nós temos acesso livre. Naquela época era apenas o sacerdote, mas pela graça de Cristo, nós temos acesso livre ao trono. Ou seja, se
Eu leio na Bíblia, eu sei que a Bíblia me diz que eu tenho acesso livre ao Pai. Qual é a lógica de eu ir até em São Pedro, Santo Antônio, pedir para eles interceder por mim, se eu tenho o próprio Cristo que está à direita de Deus, como teve a visão o diácono Estevão, que Cristo estava à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele está ali para advogar por nós, e até o apóstolo João que fala isso, ele advoga por mim. Porque ele esteve aqui na Terra como um ser humano. E hoje ele está lá no céu como Deus vivo, mas ele sabe como é a vida de um ser humano. Ele sabe de todas as fraquezas de um ser humano. Então não existe uma pessoa melhor do que o próprio Cristo para interceder por nós. E a palavra do Senhor diz claramente que nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, que antes era apenas o sacerdote. Mas hoje, eu e você, pela graça de Jesus, nós temos esse acesso. Então, Renan, o que você me falou, se existe alguma passagem, eu não sei, mas de que a Bíblia diz que nós temos acesso livre, a Bíblia diz, lá em Romanos, lá em Hebreus 10, 19 a 20, e Hebreus 4, 16, diz claramente. Certo, então agora eu vou comentar a sua resposta. Eu concordo plenamente que cada um de nós temos acesso direto à presença de Deus para pedir por nós mesmos, certo? E você argumentou que Cristo é o melhor intercessor. Também concordo, e sobre isso tem um comentário, veja só. Veja, Cristo ele é o melhor intercessor, porém ele mesmo, né, o Espírito Santo, digamos assim, inspirou Paulo a dizer para os cristãos intercederem uns pelos outros. Ah, mas Cristo não é o melhor intercessor? Não seria melhor Cristo intercedendo? É lógico, mas Cristo quer ver também a nossa intercessão. A oração é um mistério que cada cristão tem que praticar. Aí vem a questão, mas é só aqui na Terra? Creio que não. É pelo amor que nós temos, como eu falei, os santos têm, pelas vidas que estão na Terra, logicamente eles devem também interceder. Outro ponto também a ser considerado, né, é que o próprio Deus ele tem prazer em ouvir orações de pessoas mais justas. Então, segundo está escrito lá em Hebreus 12, versículo 22 ou 23, diz que os espíritos dos justos no céu estão aperfeiçoados. Logicamente, as orações deles em nosso favor são mais eficazes que a oração do Railan, que tem a barreira do pecado ainda. Né? Eu tenho os empecilhos. Hoje eu posso estar em pecado. Fica difícil para interceder por você. Eu intercedo. A minha oração tem certa eficácia, mas não completa, porque tem algo que às vezes atrapalha Deus me ouvir, impede que Deus me ouça. E eu tenho um exemplo disso na Bíblia, que Deus ele prefere ouvir as pessoas mais justas. Eu vou citar aqui um texto rapidamente, no próprio livro de Jó, versículo 42, versículos 7 e 8. Vamos observar o que diz esse texto. E esse texto é uma força muito grande para nós recorrermos à intercessão dos santos, porque os santos lá, eles estão em plena comunhão com Deus. Nós, não. Certo? Então vamos lá. Diz assim o texto. Tradução de João Ferreira de Almeida. Vou ler aqui. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele faz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Toma, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, para que deveras a ele aceitarei. Aliás, só corrigindo aqui, ó. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia. Porque vós me tendes falado de mim, porque vós não tendes falado de mim, o que era reto, como o meu servo Jó. Veja só. Aqui é um exemplo claro do que eu tenho afirmado. As pessoas que estão em pecado têm certa dificuldade que Deus lhes ouça as orações. E até nós, cristãos, temos os nossos pecados diários, às vezes nem tão graves, mas impede que a nossa oração seja ouvida. E o que diz aqui esse texto? Deus, ele estava indignado, irado contra os amigos de Jó,
Deus poderia ter dito, olha, amigos de Jó, cuidem, vocês têm que orar e pedir perdão aqui porque eu estou irado contra vocês. Mas não, Deus fez o contrário. Ele disse, vocês devem ir ao meu servo Jó, porque a ele eu vou aceitar. Ele falou de mim o que era correto. E Deus sabia da justiça de Jó. Então Deus teve prazer em ouvir a Jó, né? Teve preferência por ouvir a ele em relação aos seus amigos. Os amigos de Jó precisaram da intercessão de Jó, porque era um homem justo. E o que dizer dos santos que já alcançaram o céu? Estão em perfeita justiça ao lado de Deus e assim podem interceder por nós. Então, eu acho que é você que faz a pergunta agora, né? Não sei se eu não tenho vindo nesse debate, mas você faz a pergunta e eu vou estar respondendo. Renan, me perdoa, antes de fazer a pergunta, eu vou comentar um pouquinho sobre essa passagem que você acabou de ler. Eu posso comentar? Eu vou abrir uma exceção. Na verdade, você não poderia, porque eu já estava comentando a sua resposta. Mas ok. Pode depois nessa passagem. Quanto à pergunta que eu gostaria de fazer, é o que está escrito lá em Salmos 115 e o 17. Salmos 115 e 17. Vou abrir a minha Bíblia. Salmos 115, a partir do versículo 17. Pode pegar isso. Salmos 115, a partir do versículo 17. Que diz assim: os mortos, a palavra do Senhor diz, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós vemos nesse versículo aqui, o salmista fala claramente que os mortos não louvam o Senhor, e nem os que descem ao silêncio. Eu gostaria que você colocasse a sua posição sobre este versículo. Certo, eu nem abri aqui o texto, eu procurei aqui, tive uma dificuldade de encontrar, eu não tenho muita prática na Bíblia que eu estou com ela aqui. Mas eu conheço esses textos, né? Por exemplo, é um texto muito parecido com Eclesiastes 9, que diz que os mortos nada sabem e tal. É importante a gente entender que a revelação da Bíblia ela é progressiva. Foi aos poucos. Se você pegar lá do Velho Testamento, não se tinha muita ideia de vida eterna. E eu creio que Deus usou esse entendimento que as pessoas tinham para revelar algumas coisas da sua vontade, né, da sua revelação. Por exemplo, como eu devo interpretar Eclesiastes, quando diz que os mortos nada sabem? Eu tenho que interpretar o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Então, Mateus 10, 28 diz que para nós não temermos aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Isso é evidente que a alma continua viva. Agora eu pergunto, os mortos, os salvos, os santos, será se realmente eles não louvam a Deus? Como é que fica o Apocalipse, onde nós vemos ali no livro do Apocalipse, as pessoas ali se prostrando, adorando a Deus, os santos no céu, em plena atividade diante de Deus. Nós devemos interpretar esses textos que dizem que os mortos nada sabem. Nós temos que ver que eles estão inconscientes, contemplando, o texto contempla somente a matéria, somente o corpo. Lá em Eclesiastes diz que todos vão para o mesmo lugar. Né? Será se realmente o justo e o injusto vai para o mesmo lugar? O lugar que o texto se refere ali é a sepultura. Aonde diz que os mortos não louvam ao Senhor, é que não faz mais parte da realidade aqui da terra de louvar a Deus. O morto lá, em Israel, naquela época, não ia mais ao templo. Não poderia louvar o Senhor, por exemplo, no templo. Perderia a sua oportunidade de ter a sua vida inserida nas atividades da vida religiosa daquela época. Então não se tinha muita noção de vida eterna, não é revelada lá no Velho Testamento. Nós devemos interpretar tudo isso à luz do Novo Testamento. E que bom que você não crê que a alma é mortal, que a pessoa morre totalmente, mas que a alma vai diretamente para Deus, se a pessoa for justa. Ou se for injusta, né, vai
para o inferno, após a sua morte, após o seu juízo particular. Quanto a este comentário sobre Salmos, diz que os mortos não louvam ao Senhor, Railan, o meu posicionamento sobre estes Salmos fala exatamente quando a pessoa morre. Eu acredito como eu falei no início dessa live, que quando a pessoa morre, ele vai para um lugar, ele vai aguardar o juízo, entendeu? Vai aguardar o juízo. Eu acredito que ali ele está em um lugar de descanso, entendeu? Eu não creio que ali ele vai louvar, assim, como é que pode dizer, como nós fazemos aqui. É interessante a parte que você tocou agora sobre Jó, que era o justo, porque Deus tem prazer de ouvir a oração do justo. Isso, exatamente isso que eu queria falar. O que é justo? O que é a pessoa ser justo? A pessoa ser justa é aqueles que praticam a justiça, aqueles que vivem uma vida que seja agradável ao Senhor, que seja de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje, para nós viver de acordo com a vontade de Deus, é necessário que nós venhamos a renunciar à nossa própria vontade. Quando nós venhamos a renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, nós se tornamos pessoas justas diante de Deus. Nós estamos praticando a justiça. Por que que Deus preferiu ouvir a oração de Jó e não a dos amigos de Jó? Porque Jó foi justo. Apesar de Jó ter passado por tudo que ele passou, ele nunca, jamais blasfemou do nome de Deus. Então é por isso que Deus preferiu ouvir a oração de Jó. Deus disse que Jó tinha que interceder pelos amigos de Jó. Então, Aylan, você diz assim, seria mais fácil os santos, Deus ouviu os santos que já estão lá aperfeiçoados do que nós. Só que eu penso o contrário de você quanto a esse posicionamento. Porque nós aqui temos a nossa fraqueza humana. Você está entendendo? Nós temos uma batalha, entendeu? Nós temos uma guerra todo dia. E quando nós vencemos essa guerra, é aí que nós agradamos a Deus. É quando nós deixamos o nosso eu de lado para viver a vida em Cristo Jesus. Então, acredito eu que Cristo ele sente o maior prazer em ouvir a intercessão de um santo aqui na terra. De um santo que está aqui lutando, batalhando. Você está entendendo? Esses santos que estão mortos, eles já conquistaram a coroa deles aqui em vida. Nós não conquistamos nossa coroa lá no céu. Nós conquistamos a nossa coroa nesta vida aqui. É tão tal que se nós morrermos sem Cristo, nós não vamos ter a salvação. Nós só temos a salvação se nós morrermos em Cristo. Estamos de volta. Então vamos lá, vou continuar aqui respondendo a pergunta que eu estava respondendo. Né? Ok. Continuar de onde eu parei. E um texto que confirma que Cristo é o mediador da aliança, nesse sentido do sacrifício, é onde eu já li antes. Hebreus 12, aqui no versículo 24, diz assim: enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança e do sangue da aspersão, quem fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Então, respondendo de forma bem resumida, Cristo ele é o único mediador entre Deus e os homens, no sentido especialmente do Isso não quer dizer que ele seja o único intercessor. Nós aqui na Terra somos intercessores e nós entendemos, da visão católica, que os salvos do céu também são intercessores. Isso não mexe na mediação única de Cristo. Você comente essa minha resposta e pode fazer sua próxima pergunta, tá? Tá. Não, o seu posicionamento foi exatamente como eu esperava. Exatamente. Acredito eu também que, como eu falei, que ele nos deu acesso. Ali foi onde ele deu acesso de Deus para com o homem. Eu acredito também, conforme você falou aí. A próxima pergunta, você está me ouvindo, né? Perfeito, estou ouvindo. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta que eu deixei ela para o final, porque
eu gostaria de fazer, eu tenho muita vontade de fazer essa pergunta a um católico. É um católico mesmo que responde, entendeu? Com sabedoria, com inteligência. Sei que você sabe, sei que você vai me responder com sabedoria. Certo. Você acredita que Jesus é intercessor? Você acredita? Eu sei que você acredita. Já estudei sobre o catolicismo e o catolicismo acredita sim. Então, a pergunta é essa. Se vocês creem que Jesus intercede por nós e que ele está à direita de Deus Pai, por que orar aos santos que estão mortos? Se vocês creem na intercessão de Cristo, será assim? A posição, será que a intercessão de Cristo à direita de Deus, ela não basta? Certo. Boa pergunta, gostei. Pergunta inteligente. Eu vou dar uma resposta simples e objetiva. Veja só, o mesmo Cristo, ele está à direita de Deus Pai intercedendo quando você, por exemplo, vai ao seu pastor e pede a oração dele, certo? Por que você pediu a oração ao seu pastor? Às vezes você até pensa, né? Eu não estou tão em comunhão com Deus, não estou tão bem, tem algo que impede a minha oração. Às vezes você sente na sua alma. E você vai lá porque você confia que o seu pastor é um homem santo. Ele é um homem que está numa comunhão maior com Deus. E por isso você pede a intercessão dele, certo? Por essa mesma razão, nós pedimos a intercessão dos santos. Temos as nossas falhas, nossos erros, né? Apesar que nós oramos diretamente a Deus, nós também pedimos a intercessão dos santos, porque se Deus não me ouvir pela minha oração, por alguma barreira de pecado, pela justiça, pelo mérito, né, de obediência que aquele santo teve, Deus, certamente, assim como ele ouviu a Jó em relação aos seus amigos, ele vai ouvir aos santos, né, ou aquele determinado santo, nós pedimos a intercessão em nosso favor. Certo? Aí você pode comentar a minha resposta e depois nós vamos para as considerações finais. Ok. Sabe a resposta. Gostei muito da sua resposta. Quanto ao seu posicionamento de Cristo interceder e também os santos. Como eu já disse, eu acredito sim que os santos podem interceder, os santos estão vivos. Não creio que os mortos podem interceder, mas gostei da sua resposta. E nós podemos já ir para finalizar aí eu vou pedir que você tem 5 minutos, né? Eu vou até marcar aqui. 5 minutos, a partir de agora você pode falar da sua visão, um resumo. Tipo você fazendo um resumo. Pode colocar aí, né? O que você quiser. Então, 5 minutos. Marcar aqui também para mim não me perder. Pode marcar aí. Certo. Quando a intercessão dos santos. Primeiro, antes de tudo, quero agradecer pelo convite que você fez para nós fazer esse debate amigável. E muito obrigado por esse convite. E sobre a intercessão dos santos. Por que eu não acredito, falando de forma geral, por que eu não acredito na intercessão daqueles que morrem em Cristo? Primeiramente, porque a Bíblia não tem um texto claro sobre isso. A Bíblia. Aí, como eu já lhe disse para você pelo WhatsApp, eu tenho a Bíblia como a minha única regra de fé e prática. Então, o que está fora da Bíblia, eu não posso botar no meu coração, assim, para me crer. Então, esse é o primeiro motivo. Porque na Bíblia não tem nenhum escrito claro, um versículo claro de que um santo morto pode interceder por nós. E também sobre o que está escrito em Mateus 22, eu gostaria de voltar sobre isso aí, Mateus 22, 32, que fala sobre a ressurreição. Que eu já vi muitos católicos dizendo que esse versículo, ele derruba toda a palavra dos protestantes, com muito respeito aqui, sobre a intercessão dos santos, que o protestante não crê na intercessão dos santos e o católico crê, e ele vai e coloca esse versículo. Sendo que o versículo fala de uma possível ressurreição. Aqui Cristo não quer mostrar que Abraão, Isaac e Jacó está vivo ali, mesmo depois de morto. Aqui ele quer mostrar que um dia eles vão ressuscitar. Moisés proclamou já a ressurreição, que os homens naquela época não criam. Então é sobre este posicionamento também que eu quero colocar. Que ele falou, este é um versículo principal
da doutrina católica que mostra que os santos podem interceder. Mas eu não acredito nesse posicionamento do padre lá, que depois, se você quiser, até manda um link do estudo dele lá, que diz que por esse versículo ele tira, a Igreja Católica tira essa doutrina. Também, usando esse versículo. Claro que não é só esse versículo, usando esse versículo também. E outra coisa também que eu gostaria de ler aqui, encontrado em Romanos 8:34. Vamos ver aqui. Romanos, o tempo está passando. Livro de Romanos, capítulo 8, a carta de Paulo aos Romanos. Bem interessante nós lemos esta passagem. Versículo 34, que diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. É interessante nós observarmos que a Bíblia deixa muito bem claro que quem nos condenará? Aqui é uma pergunta. Ele diz assim: pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos. Tem outro versículo, Renan, que eu gostaria de ler, é encontrado em Gálatas. Gálatas 1:8. Antes que o tempo acabe, ele é mais claro do que esse ainda. Vou passar aqui, Gálatas, capítulo 1. É muita coisa que a gente prepara, mas na hora não dá nem para ler tudo. Mas é assim mesmo. Capítulo 1, versículo 8, livro de Gálatas, que fala, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Não, Gálatas não, me perdoa, é Hebreus, capítulo 7, 25. Hebreus, capítulo 7, 25. Esse aqui é o versículo que eu gostaria de ler aqui. Hebreus 7, 25, que fala o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se nós formos ler todo o capítulo desse livro aqui, de Hebreus 7, nós vamos ver aqui que fala de sacerdotes, onde os sacerdotes naquela época intercediam pelo povo, porém, esses sacerdotes morreram. E o versículo 24 do capítulo 7 vai dizer o seguinte: 24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, Jesus ele morreu, porém ele ressuscitou. Então ele tem o poder de interceder, porque ele vive. Cristo vive, Cristo está vivo. Então ele pode interceder por nós, porque Cristo vive. Então aqui a palavra de Deus deixa eu ver aqui: o sacerdote eterno, Cristo é o sacerdote. Aquele sacerdote que intercedia pelo povo, todos morreram. Então eles não podem mais interceder. Porém, o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Então ele pode interceder. Eu até tomei muito tempo, então você pode estar com uma palavra. Certo, agora aqui nós vamos encerrar, né? Eu vou fazer as minhas considerações finais, né? O debate foi muito bom, obrigado, né? Por aceitar o convite, foi bom mesmo, assim, proveitoso. É bom que a gente fala mais coisa, é melhor do que escrevendo. E assim as pessoas podem assistir e tirar suas conclusões. Então, eu vou fazer as minhas considerações a respeito da argumentação, né? Então, eu vou voltar lá para o início, né? Vou tentar usar aqui só 5 minutos. Exatamente. Então, vamos lá. No início aqui diz, no início do debate, você usou o versículo de Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos, certo? Aí você argumentou, né, que isso é para a ressurreição, né? Admitamos que seja lá para a ressurreição, não seja agora algo atual. Né? Também vamos entender de acordo com todo o contexto do Novo Testamento. Mateus 10, 28, por exemplo, diz que a alma não pode morrer. Lá é muito, muito claro. Ou seja, os santos e salvos estão vivos. Ora, e aqui vai a lógica. Eu pergunto aqui para qualquer um que está assistindo: se você tiver a oportunidade de interceder pelo seu parente, pela sua mãe, pelo seu pai que ficou na terra,
depois de você morrer, chegar ao céu, você é um santo, você é um salvo, você morreu em santidade. Você vai ou não vai interceder por ele? Por que, que aqui na terra você intercederia, mas lá no céu não? Então isso já é uma coisa assim meio que fora de lógica, né? Nós vemos que até mesmo lá na narrativa de Lucas 16, de Lázaro e do rico, o rico lá do inferno, né, das chamas, ele tenta, apesar que foi mal sucedido a intercessão, mas ele tenta interceder pelos seus, pela sua família. O que eu quero dizer com isso? Se lá no inferno a pessoa ainda teve aquele sentimento de misericórdia, de amor, de não querer que os seus também caiam em condenação e vá para o inferno, imagine os santos do céu. Pela lógica, com mais amor eles devem interceder. Essa é a lógica que eu estou seguindo. Aí alguém argumentar, mas os santos não sabem o que se passa na Terra. E foi demonstrado aqui na minha argumentação, né? Eu apresentei alguns argumentos, né? E sim, eles sabem. Né? O caso de Elias e Moisés na transfiguração, o texto do Apocalipse, que eu citei, Apocalipse 3, 9, as almas pedindo justiça, isso porque sabia que essa justiça não tinha sido feita ainda aqui na Terra. O caso comentando aqui o caso do sacerdócio, que o Jeová citou, né? O sacerdócio de Cristo é eterno, mas os outros sacerdotes morreram. Sim, o sacerdócio deles aqui na terra acabou. Mas eles, como povo de Deus, se eles tiverem sido salvos, esses sacerdotes do Velho Testamento, certamente eles podem interceder do céu, até porque a igreja ela é sacerdócio real, povo eleito de Deus, é sacerdócio. E uma das funções do sacerdote é interceder. Então, eu acho que isso é o suficiente, né? Eu não vou me prolongar mais. Quem tiver alguma dúvida, pode falar nos comentários. O Jeová também vai responder também, e alguém com certeza que perguntar. E é isso, o debate foi muito bom, né? Eu creio que ficou demonstrada aqui a visão de cada um, e as pessoas podem tirar suas próprias conclusões. Muito obrigado, Jeová. Peço a todos, não esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreva.